Pronto, voltamos aqui para a gente continuar falando de geopolítica para a PRF. Você vai fazer concurso agora, ó, gente, tá chegando, tem menos de 10 dias para sua prova, tá? Nós estamos aqui com geopolítica para a PRF. Eu sou o professor Uranil, seu professor de geopolítica, de atualidades e da história e geografia que você precisar do Estado brasileiro. Me siga nas redes sociais, professor Urani, atualidades.com. Urani, beleza? Nós estamos falando de população, vamos falar de imigrações. Cai especificamente isso para sua prova. Vai lembrar o seguinte, gente, ó. Emigrante é quem sai, tá certo? Tá indo embora, ó. Imigrante é quem chega. Se você ainda tem dúvida disso, lembra o seguinte. Imigrante lembra de quê, gente? De exportação, quem sai. Imigrante lembra de importação, tá trazendo. Professor, não confundi ainda. Então lembra de sogra agora. Quero ver se você vai errar. Lembra de sogra. Toda vez que a minha sogra chega na minha casa, que eu falo minha cobra, tá certo? Minha esposa que não me escute, tá? Toda vez que eu falo que a minha cobra chega em casa, eu falo i, ela tá chegando, eu i. Quando ela vai embora, eu ei. Então, imigrante é quem tá saindo, imigrante quem tá chegando. Vamos lembrar que as migrações, elas podem ser externas, por outros países, ou internas dentro do próprio país, não é isso? Vamos lembrar que o Brasil hoje, apesar do Brasil, ó, informação importante, apesar do Bolsonaro ter rompido com o pacto de imigração no mundo, assim como o Trump fez, o Brasil hoje tem muito mais brasileiros lá fora do que estrangeiros aqui. Tá? Então se a gente fizer um balanço, a gente tem que abrir a portinha um pouquinho para vir gente de fora, tá? Vai lembrar mais ainda que as migrações elas podem ser definitivas ou temporárias, não tem segredo nisso. Definitivo você vai e não volta, temporário é o quê? De tempos em tempos, você vai lá, volta, fica e tal. Lembrar que as causas das imigrações têm as mais diversas possíveis, tratamento de saúde, questão religiosa, estudar fora, tá? Questão ambiental, seja um vulcão, um furacão, tá? Seja questão, principalmente hoje no mundo vê questão de guerra, questões econômicas, e é lógico que esse movimento de pessoa, quando tá chegando gente, pessoas no seu país, no seu território, tá? Nós temos ainda o sentimento triste, horroroso de xenofobismo. Xenofobismo é a versão a estrangeiro, ok? E aqui tem um mapa que mostra que o Brasil hoje manda muito mais gente para fora do que recebe. Na prova de vocês, tá? A gente cai especificamente, né, sobre migrações internas aqui, né? Intermigrações, tá? Interregionais e intrarregionais. Aqui mostra por onde entravam os migrantes haitianos, né, pelo Acre, tá certo? Os refugiados, que o Brasil também recebe refugiado aí, e o Brasil, vamos lembrar que a Dilma abriu as portas para receber refugiados sírios, por exemplo, vindo da guerra da Síria, né? E o Brasil ainda hoje, ele mais manda a gente para fora do que recebe. Aqui eu tenho um mapa que mostra a localização, a principal localização da população brasileira, basicamente no litoral, basicamente no sudeste, e aí você entende isso em função de quê? De toda a nossa colonização, de todo o nosso desenvolvimento econômico que se deu através da cana-de-açúcar, depois vai para o sudeste com ouro, depois no sudeste com o café, no sudeste com a indústria, para depois vir a desconcentração industrial, não é isso? E vamos lembrar que a atividade agropecuária não concentra tantas pessoas assim, por isso para cá você tem o que, gente? Mais espaçado essa população. As migrações, deixa eu ampliar o mapa para ficar melhor para você, olha aí. As migrações, né? As chamadas interregionais e intrarregionais. Interregionais, entre as regiões. Vamos lá. Lá na década de 50, década de 70, nós tínhamos basicamente a população nordestina vindo para o sudeste e vindo para o centro-oeste até para construir Brasília, não é isso? Tá? Nós também temos uma grande migração do Rio de Janeiro, em específico para o centro-oeste, em função de quê? Da mudança da capital. Nós também tivemos migração dos nordestinos para a região norte, até programa de governo para ocupar a região norte, e nós tivemos pessoal do sul também para a região centro-oeste, região norte, é a questão de que da fronteira amazônica, ocupar antes que outros ocupem. Da década de 70 até 90, nós intensificamos essa ocupação da região centro-oeste e norte do país, tanto por sulistas quanto por nordestinos no caso. Continuamos mandando nordestino para o sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, chegando até o Paraná, né? E dentro da região centro-oeste você tem o quê? Ocupando cada vez mais esse espaço. De 90 a 2000,
tá, até basicamente os dias atuais, nós temos os nordestinos vindo ainda para o sudeste, mas nós já temos começando a fazer o que, gente? Esse movimento de volta. E aí você vai lembrar da aula de desconcentração industrial, que ela vai mostrar o quê? Que você começa nessa época a indústria espalhar pelo país, então o nordestino fala, opa, calma lá, eu posso trabalhar na indústria, sou essa mão de obra qualificada, eu posso ir para lá. Isso também justifica, tá, como os principais centros urbanos no litoral, justifica o pessoal sair do interior para onde, gente? Para o litoral. Você vê também esse movimento muito intra-regional, dentro da própria região. Você pega aqui para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, olha só como que eles transferem dentro deles próprio, dentro da própria região centro-oeste aqui, e da região norte também eles movimentam ali dentro. Tem um mapa mais, aqui tem uma sequência, né, como é que se deu isso, e aqui eu tenho um mapa mais recente, tá, de 2000 a 2010, que mostra a consolidação desse movimento que nós mostramos sobre migrações. Tá? Já que nós falamos sobre a população, vamos embora porque, gente, vamos para o próximo tópico do seu edital PRF 2019, você vai passar, não é isso? Vamos lá, gente, nós temos aqui a evolução da estrutura fundiária e os problemas demográficos no campo. Vai ser fácil também, até porque eu já mostrei para vocês como é que deu essa evolução da estrutura fundiária brasileira. Eu já mostrei que a concentração vem lá de trás, lá com o quê? Com as capitanias hereditárias, lá com a distribuição de sesmarias, lá com a lei de terras de 1850, mais especificamente 18 de setembro de 1850, quando ele faz o quê? Vem um decreto que fala que o Estado brasileiro não pode mais doar terra, só pode fazer o quê? Vender em asta pública, em leilão público, não é isso? Com preço majorado, não é isso? Para fazer o quê? Atrair mais imigrante. E quem tinha condição de comprar? Não era o escravo, não era o índio, não era o ex-escravo, nem o imigrante, era quem já tinha terra. Então você mantém essa consolidação da terra. E aí você entende, gente, a questão agrária, não é isso? E aí vamos lembrar, né? Nós temos o quê? Nós temos lá atrás, tá, a produção agrária, mas nós vimos que o Getúlio Vargas começa a ter o quê? A indústria. E com a indústria nós vamos ter o quê? O chamado desemprego estrutural, porque a gente vai mecanizar o campo e isso expulsa as pessoas do campo, vai levar o Brasil a ser um país urbano, é a urbanização, que já passamos aqui também, mas leva o desemprego estrutural no campo, é a substituição da mão de obra humana por máquinas. Esse sujeito sai do campo vai para onde? Nas cidades. E na cidade vai fazer o quê? Vai ter o quê, gente? Subemprego. Sai devido às máquinas, vai para a cidade, não tem qualificação. Eu gosto muito dessa charge, ampliando para você. Eu gosto muito dessa charge no campo. Plantava e tinha direito a colher, como diz a música Ramalho, a mesma imagem, agora as pessoas da cidade fazendo o quê, gente? Catando recicláveis aí, não é isso? Então vai fazer o quê? Vai levar tudo falando o seguinte, ó, se eu estivesse no campo, se eu tivesse minha terrinha, eu não estava sendo explorado, não é isso? Então tem outra charge aqui que mostra bem isso. Está lá na cidade, culpa do latifúndio. Se tivesse terra para plantar, não haveria desemprego todo. Né? A pessoa está lá no campo mesmo, fazendo o quê? Sofrendo, se sentindo o quê, gente? Escravo. Culpa de quem? Do latifúndio. Se tivesse a reforma agrária, a gente não trabalhava de escravo. Então é por isso que vai justificar, não vou nem dizer justificar, mas vai explicar o porquê que lá no início do século XX vão surgir o quê? Vão surgir as lutas pela a reforma agrária. E é lógico que essa luta vai gerar o quê? Conflitos no campo, não é isso? Quem são os principais personagens desse conflito no campo? Nós temos o poceiro, tá certo? Nós temos quem, gente? Então tem o poceiro, que é aquele que tem a posse, está na localidade, na terra, mas não tem a propriedade. Nós temos o grileiro, que é aquele que falsifica o título, que vende a terra que nem é dele. Nós temos o jagunço, contratado pelo dono da fazenda para proteger sua fazenda aqui. Os latifundiários, os grandes, os proprietários das grandes propriedades no Brasil. Né? E mais recentemente também a questão relacionada com os índios. E no início de 2019 isso está muito latente. Né? E por que a situação? Basicamente, tem muita terra para pouca gente. Gente, muita terra na mão de poucas pessoas. Mecanização e exclusão do camponês do campo. E falta de oportunidade na cidade para esse mesmo camponês que foi para a cidade, provocou urbanização. O Brasil vira um país urbano, mas não tem lugar para todos aí. Dados aqui, atualmente, 3% das propriedades detém 55% das terras. Ou seja, gente,
A grande propriedade, tá, são poucas no país, mas essas poucas são basicamente dominam o país inteiro. Já as pequenas propriedades são mais numéricas, mas elas fazem o que, gente? 86% das propriedades são pequenas, agricultura familiar, mas ocupa apenas 21% das terras. Então você vê aqui que é uma grande concentração, tá, da propriedade rural no país. Lembrando, não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim. Nós estamos mostrando o quê? Apenas essa concentração e como que originou essa concentração. E por causa disso é que vai vir o quê? Movimentos lutando por reforma agrária. Então, por exemplo, posso falar para vocês, criado lá em 45, surgindo dentro do PCB, Partido Comunista Brasileiro, o que? As ligas camponesas, não é isso? Que lutavam o que, gente? Por reforma agrária. Então, eram pequenos agricultores familiares, parceiros. Parceiro é aquela pessoa seguinte, ó, que ele tem a mão de obra e o outro tem a terra. Então vamos fazer uma parceria, você entra com sua mão de obra, eu entro com a terra. Você produz e a gente racha o que? A produção, é isso? Sem terras, assalariados diaristas. Vamos lembrar que com a Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, entra na ilegalidade, tá certo? Vamos lembrar que aí você vai ter o quê? Você vai ter um maior combate em cima deles. Em 54, no Pernambuco, surge a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco. Tá? E essas ligas vão fazer o quê? Auxiliar os camponeses, gente, com as suas necessidades, principalmente funerárias, por causa dos grandes conflitos que se tinha. Até emprestando o caixão para enterrar, enterrou, tira o caixão, enterra outro e assim vai indo. Prestando assistência médica, jurídica e educacional para os camponeses. Formando cooperativa de crédito capaz de livrar os poucos dos camponeses do domínio do latifundiário, do empréstimo ali, da condição de trabalho. Vamos lembrar que nessa mesma situação, tá? Vamos lembrar que em 62, Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, resolve juntamente com a sua esposa fazer o quê? Dividir uma das suas fazendas e dar metade para um movimento chamado MASTER, Movimentos Agricultores Sem Terra. E João Goulart vai fazer o quê? A mesma coisa no 10%. E ele acreditava que logo outros fariam isso. Então você tem, tá, em 60, surgindo no Rio Grande do Sul um movimento agrário chamado MASTER, Movimentos Agricultores Sem Terra, não tem nada a ver com MST, ok? Em 62, vamos ter o que? A reforma agrária no Rio Grande do Sul, realizada por quem, gente? Por Leonel Brizola, tá? E Jango. Vamos lembrar que esse movimento MASTER, eles nascem sem violar a lei, porque eles não ocupavam o latifúndio, utilizando como base legal o artigo 173 e 174 da Constituição na época do Rio Grande do Sul, é isso? Que previam que a desapropriação das terras devolutas ou improdutivas. Os agricultores acampados reivindicavam a desapropriação e distribuição das terras. Eles ocupam. Posso falar para vocês que Brizola entregou parte da terra para eles e até hoje é um exemplo de assentamento. Tá? E aí, para acirrar a coisa, o que acontece, né, gente, na Central do Brasil no dia 13 de maio de 64? Você tem Jango discursando. Olha o que ele fala entre as várias partes do discurso dele. Ele fala o seguinte, ó. Trabalhadores, acabei de assinar o decreto da SUPRA, que é a Superintendência de Política Agrária. O decreto considera de interesse social, para efeito de desapropriação, as terras que ladeiam eixos rodoviários ao longo das rodovias, leitos de ferrovias, açudes públicos federais e terras beneficiadas por obras de saneamento da União. É tornar produtivas áreas inexploradas ou subutilizadas, ainda submetidas a um comércio especulativo, odioso e intolerável. Não é justo que o benefício de uma estrada, de um açude ou de uma obra de saneamento vá servir aos interesses dos especuladores de terra, quase apoderaram as margens das estradas e dos açudes. A Rio Bahia, por exemplo, e vamos lembrar que a polícia rodoviária, quando ela surge, tá, gente, ela vai patrulhar a Rio Bahia, por exemplo, que custou 70 bilhões de dinheiro do povo, não deve beneficiar os latifundiários pela multiplicação do valor de suas propriedades, mas sim o povo. Reforma agrária com pagamento prévio do latifúndio improdutivo, à vista e em dinheiro, não é reforma agrária. É negócio agrário, que interessa apenas aos latifundiários, radicalmente oposto aos interesses do povo brasileiro. Então ele faz um discurso, o discurso dele é longo, peguei só um pedacinho aqui, defendendo o que, gente, na verdade? Defendendo, né, uma reforma agrária, limitação da propriedade, companhia. Ou seja, um discurso de ideal esquerda, né? E aí a elite brasileira, o pessoal que tem grana,
preocupado com isso, e Estados Unidos preocupado com isso mais ainda, vai bancar o quê? Os regimes militar no poder, para fazer o quê? Para acabar com essas ideias esquerdistas aqui. E aí você tem uma coisa clara, quem defende, tá, o que aconteceu no Brasil com a expressão golpe militar ou ditadura militar, parte de qual pressuposto? Que o Brasil tinha uma democracia, e essa democracia foi rompida com o que, gente? Por meio de um golpe. Quem defende a expressão intervenção militar, tá, gente, ou governo militar, defende qual ideia? Que o Brasil caminhava a passos largos para um governo de esquerda, que caminhava também, e para a gente evitar que o Brasil se tornasse uma ditadura, como Cuba, o que aconteceu? Foi necessário fazer uma intervenção militar. Agora você utiliza a expressão que você achar melhor. Intervenção militar, ditadura militar, golpe militar, ou como o Toffoli falou recentemente, o movimento de 64. E é lógico, quando os militares assumem, eles falam o seguinte, ó, calma lá, agora não vão invadir terra. A questão agora é o seguinte, vou fazer reforma agrária, vou agradar vocês que estão pedindo reforma agrária, com uma condição, qual eu vou fazer o quê? Eu vou legislar, eu vou normatizar. E é por isso que o regime militar, assim que eles assumem, ainda em 64, eles vão criar o quê? O Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é o quê, gente? É uma tentativa de classificar as propriedades rurais conforme a sua dimensão, para dizer o que era latifúndio e o que não era. Porque você só podia fazer reforma agrária em latifúndio. A pergunta é, o que é latifúndio? Ah, professor, é uma grande propriedade. Mas o que é grande? Ah, é grande. É grande. O que é grande para você pode não ser para outra pessoa. Tá? É igual eu costumo dizer, igual bem ali de mineiro. Você vai em Minas e pergunta, onde é que é isso? É bem ali, ainda aponta com o nariz, é bem ali. Você vai andar igual um cachorro sem dono. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Por isso tem que fazer o quê? Normatizar. E por isso que vem o Estatuto da Terra, criando o que? Essa normatização. Para normatizar, eu vou ter que criar o que, gente? Vou ter que criar um indicador balizador. E esse indicador balizador, que você tem que saber para sua prova, é o que é chamado de módulo rural. O que vem a ser o módulo rural, gente? O módulo rural é uma propriedade que explorada pelo agricultor e sua família, então é uma propriedade que explorado pelo agricultor e sua família, lhe absorvendo toda a mão de obra, lhes rende o suficiente para viver e para ter progresso social. O modo rural, gente, ele vai depender da região para região. Então eu tenho o modo rural da região. Então, por exemplo, se eu estou na região sul, uma propriedade desse tamanhozinho dá. Por quê? Porque a terra na região sul é mais fértil, terra roxa. O mercado consumidor está do ladinho, então eu consigo fazer o quê? Eu consigo produzir, explorando com a minha família, uma área dessa. Se eu vou para a região norte, que é a terra na região norte, caso você não saiba, é um solo mais arenoso, que a região amazônica já foi fundo de mar, então eu tenho que ter uma propriedade muito maior, tá? Estou longe do mercado consumidor, então tem que ter uma propriedade muito maior para que dê renda para essa família. Então o modo rural na região norte ele é muito, muito maior que o modo rural na região sul. Por isso que a gente fala o quê? Modo rural da região. Então agora sim eu vou classificar as propriedades agrárias de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua utilização, usando como base o que, gente? O módulo rural. Então bora de novo ver o que é módulo rural. Tá aqui, ó. Propriedade que é explorada pelo proprietário e sua família, absorvendo-lhes toda a mão de obra, lhe garanta subsistência e também progresso social. E com base nesse conceito de módulo rural, tem as demais classificações. Tem uma classificação chamada latifúndio por dimensão. O que é o latifúndio por dimensão? É uma propriedade agrária superior a 600 vezes o módulo rural da região. Ou seja, é grande. Grande, muito grande. Eu ainda tenho latifúndio por exploração, que é um imóvel rural inexplorado. Ou seja, gente, ele está lá só para fins de especulação, que possui até 600 vezes o tamanho do módulo rural da região. Mas eu ainda tenho a chamada empresa rural. A empresa rural é um imóvel rural de até 600 vezes o módulo rural. Ué, professor, mas 600 vezes não está aqui? Calma, mas esse agora ele é explorado racionalmente. E quem vai dizer se essa área é produtiva ou não é o INCRA. O INCRA ele tem o quê, gente? Ele tem um termo, ele tem um quantificador de o que é explorado e o que não é. O que é produtivo e o que não é. Não adianta você pegar gado e soltar e falar que estou criando gado extensivo. Tá certo? E aí soltar uma, duas cabeças. Não, o INCRA ele tem o padrão de quantas cabeças de gado por hectares. Tá certo? E aí você vai fazer o quê? Ele vai dizer se é produtivo ou não. Mas você concorda comigo? Se a
menor área, que é explorada pelo agricultor e sua família, lhe absorvendo toda a mão de obra, lhe renda o suficiente para viver e ter progresso social, tá? É um modo rural. Você concorda comigo que não deveria existir área menor que o modo rural? Mas no Brasil existe chamados minifúndio, que é propriedade menor que o modo rural da região, no caso, beleza? Mas esse conceito, de certa forma, ele já está meio que ultrapassado. Por quê? Porque verificou o seguinte, gente, você pega, por exemplo, a região norte. Gente, tem localidade da região norte, perto do mercado consumidor, tá certo? Que precisa do quê? De um modo rural desse tamanhozinho. Outras localidades mais afastadas desse tamanhozão. Então, o modo rural dentro da própria região norte vai mudar bastante. Dentro do próprio município, já muda. Tá? Então, por isso que eles fizeram o quê? Eles criaram um outro conceito. Qual o conceito? Tá bem grande aqui, módulo fiscal. E o que é um módulo fiscal que foi regulamentado pela Lei 8.629 de 93? Tá? O módulo fiscal, gente, é o seguinte, é um conceito derivado do módulo rural. O que eles fizeram? Eles fizeram pegar dentro do município, fizeram o quê? Tá? Verificaram os módulos rurais diferentes dentro do mesmo município e tiraram a média. Então deixa eu fazer aqui para você entender, ó. Eu pego um município desse tamanho e falo, ó, aqui eu preciso de um módulo rural desse tamanhozinho, mas aqui é desse tamanhozão, daqui desse tamanho, aqui desse tamanho, aqui desse tamanhozinho, aqui desse tamanhozinho. O que eu faço? Eu faço uma média e eu crio um módulo rural médio desse município. E em cima do módulo rural médio desse município, eu vou criar o quê? O módulo fiscal. Então tá aqui, ó, a partir dessa nova classificação, os módulos rurais passaram a ser classificados da seguinte maneira. Um módulo fiscal é igual a 5 hectares. E vamos lembrar que o hectare é igual a quê, gente? A 10.000 metros quadrados. Tá certo? E aí você tem o quê? Um minifúndio, é imóvel rural menor que o módulo fiscal estipulado para o respectivo município. Tá certo? Vamos lembrar também que esse módulo fiscal ele vai variar de quê? De região para região. Tá certo? A pequena propriedade é um imóvel rural que tem sua área entre 1 e 4 módulos fiscais. Não é isso? Por quê? Vamos lembrar que o módulo fiscal ele é o quê, gente? De acordo com o tamanho do módulo rural médio da região. A média propriedade é um imóvel rural que tem sua área entre 4 e 15 módulos fiscais. E a grande propriedade é um imóvel rural que tem sua área acima de 15 módulos fiscais. Agora sim, eu tenho o quê? Eu tenho um balizador atualizado, tá certo? Tem um mapa aqui que traz o quê, gente? Que traz o tamanho dos módulos fiscais espalhado pelo Brasil. Então você observa, por exemplo, onde tem esse amarelo aqui, ó, tá certo? Que o tamanho do módulo fiscal vai ser o quê? De 5 a 20 hectares. Já aqui que eu tenho a Amazônia, vamos fazer correspondência de cores, de 100 a 110 o quê, gente? Hectares. Então você vai mudar. Você vai verificar onde eu tenho um módulo fiscal maior, onde eu tenho menor. Isso vai mudar de região para região ao longo do país. Mas como nós não temos uma distribuição de terras nesse país, né, que atende à necessidade dessa população, surge o quê? Movimentos agrários. Como, por exemplo, o MST, que surgiu em 84, 85, reivindicando o quê, gente? Reivindicando reforma agrária. Ah, professor, eu comprei minha propriedade, eles vão lá e invadem. Vale lembrar o seguinte, né? Primeiro, o MST é considerado o maior movimento social organizado desse país. Organizado sim, de norte a sul, de leste a oeste. Tá certo? Porque você manter a organização de 1,5 milhões de pessoas não é fácil, tem certeza disso, né? Ah, professor, mas eu fiz o quê? Eu comprei minha terra, tá certo? Eles invadiram. Vale lembrar que terra invadida fica 2 anos disponível para a reforma agrária, não é isso? E outra coisa, vale lembrar o seguinte, né? Que se na Constituição garante que você tem direito à propriedade privada, mas na própria Constituição tá lá, ó, a propriedade atenderá a sua função social. E no artigo 5º, inciso 24, traz: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização. Vocês falou que o te agrada ou não é outro papo, não é isso? Em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O artigo 184 traz lá que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária um imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização. Entidade de vida agrária, com cláusula de preservação de valor real, a partir do 2º ano, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano da sua
emissão, é isso? E o parágrafo primeiro traz que as benfeitorias úteis e necessárias são indenizadas em dinheiro. Então você sabe que se for desapropriado, você recebe dinheiro desapropriado. No artigo 243, com a nova redação, já com a emenda constitucional 81, a conhecida PEC do trabalho escravo, traz deixa eu ver se eu consigo lembrar. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizados culturas ilegais, psicotrópicos, drogas ou trabalho escravo, né? Deixa eu voltar aqui e tentar lembrar aqui, na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programa de habitação popular, no caso urbano aqui, sem nenhuma indenização como manda a lei. Então, expropriação, você perde tudo e não recebe nada, mas só em dois casos, quais? Produção de drogas ou que, gente, trabalho escravo. Grava assim, ó, desapropriação, dinheiro, tá? Expropriação é igual que vai embora, leva tudo e você fica sem nada, no caso, beleza assim? Tranquilo? Vamos lembrar, né, que o Brasil faz o que, gente? A expansão da sua fronteira agrícola, não é isso? E principalmente para onde? Para o centro-oeste, para a região norte, até a ocupação, né, para que se o Brasil não ocupasse, outro iria ocupar. Esse mapa mostra bem como se deu essa ocupação do Brasil e atualmente nós temos o que, gente? Expandindo essa fronteira agrícola para a região norte aqui, né? Nós temos, lá na década de 70, né, essa fronteira agrícola sendo incentivada pelo Estado através de crédito rural, tá? E aí você tinha inicialmente ali, até falando que o cerrado você não conseguia produzir, mas depois você vai fazer o que? A calagem, que é adicionar calcário, você consegue produzir. Então hoje, aqui, essa soja vem produzindo outros produtos também, né? E aqui você vai ter o que, gente? Inicialmente você vai ter aqui tanto a soja quanto o gado, no caso, não é isso? Então tá aqui, ó, cerrados, né, lenta diversificação, inicialmente carne bovina e soja, hoje já tem mais algodão, milho, laticínios, frangos, suínos, açúcar e café sendo produzido aqui, ok? Não podemos esquecer que hoje o Brasil, gente, é um grande produtor de commodities. O Brasil, inclusive o Bolsonaro agora discussando em Davos, falou disso. O Brasil tem essa área que é importantíssima e hoje vamos lembrar que está totalmente integrado com a tecnologia. Igual você, policial rodoviário federal, vai utilizar muita tecnologia, a agricultura também. Até às vezes os pequenos produtores já utilizam tecnologia, previsão, tá certo? E vai aqui. Gosto muito dessa propaganda, né, gente? Que fala o quê? Que agro, tá? Que é a integração da indústria e da agropecuária, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. No caso, não é isso? E aqui eu tenho também, né, a gente mostrando o agronegócio, né, que é essa junção de diversas atividades produtivas. E mais ainda, não é isso, gente? Eu tenho o quê? Vários setores da economia compõem esse negócio aqui, né, as agroindústrias. Então vai mostrando para você cooperativa, agroindústria, de varejo, tá, pace, trades, tá, tudo isso integrado e que hoje vai realmente ser significativo para o PIB brasileiro. Lembrando que nós temos nossas principais exportações hoje, enquanto único país, a China, a União Europeia recebe mais, mas é uma comunidade de 28 países, enquanto o Reino Unido não sai, não é isso? Tá? Depois Estados Unidos, e aí depois você tem outros países aí que recebem essa nossa produção. Beleza aí, gente? Nós falamos de mais um tópico do seu edital, tá certo? Nós vamos fazer um intervalo. Na volta eu vou falar de quê? De integração entre indústria e estrutura urbana, rede de transporte, setor agrícola brasileiro, tá? E aí é lógico que eu vou ter que falar de quê, gente? De rodovias, ferrovias, hidrovias, vou ter que falar de rodovias radiais, longitudinais, transversais, diagonais e de ligação. Você vai aprender isso tudo facinho demais. Então, já sabe, na volta ao intervalo, tá? Integração entre indústria e estrutura urbana.